sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs que aqui estão, aqueles também que nos acompanham através das redes sociais, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, e também hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo, estamos olhando com carinho para o nosso Papa Francisco, né? Hoje é dia do Papa, não é o dia do aniversário do Papa, mas é dia do Papa, porque hoje nós celebramos os dois fundamentos da nossa igreja, que é São Pedro e que é São Paulo. E olhando, né, para esta realidade da nossa igreja, que tem como fundamento esses dois apóstolos, mas como fundamento os 12 apóstolos, nós olhamos a grandiosidade da nossa igreja. Primeiro a gente olha, né, o chamado de Pedro, um homem que tinha ali a sua empresa de pesca e que foi capaz de deixar tudo para seguir Jesus. E foi justamente este homem que Deus, por meio de Jesus, escolheu para ser então o primeiro Papa, o primeiro Pai e a primeira autoridade da igreja depois de Jesus. E quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente percebe que ele teve esta coragem, esse desprendimento de deixar tudo para seguir Jesus, mas também foi um homem ao mesmo tempo que precisou amadurecer na fé. É por isso que Jesus olhou para Pedro e disse: sobre ti eu construirei, é futuro, eu construirei a minha igreja. Você vai amadurecer na fé, Pedro. E quando você estiver maduro, você vai entender a força e a beleza desta igreja que hoje eu te entrego, para que você seja a primeira autoridade e assim sucessivamente. Tanto é verdade que Pedro, ele foi capaz de andar sobre as águas. Jesus um dia olhou para ele e falou: vem, Pedro. Ele queria ter Jesus, mas de repente veio uma tempestade, uma ventania, e Pedro caiu, começou a se afogar e ficou com medo e chamou Jesus. Isso é um reflexo, que Pedro ainda não estava totalmente maduro. Foi escolhido, mas precisou viver um processo. Como a leitura que a gente acabou de ler, que Pedro estava preso e o anjo do Senhor foi enviado até ele estava sobre aquelas correntes e diz que ele estava dormindo. E o anjo precisou então ainda tocar em Pedro para que ele acordasse. Esse dormindo também significa isso, esse Pedro que foi acordando, que foi entendendo o que é justamente aquela que nós chamamos de profissão de fé que ele fez diante de Jesus. Quando Jesus no Evangelho então pergunta, as pessoas diziam, Jesus é João Batista que ressuscitou, Jesus é Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, é Jeremias, outro grande profeta, E Jesus olha para os seus escolhidos, para os seus 12 apóstolos e diz: mas todo mundo está dizendo isso, mas e vocês que andam comigo? O que vós dizeis que eu sou? Para vocês, o que eu sou? Isso é uma pergunta importante para nós católicos. Quem é Jesus para nós e qual é o lugar que ele ocupa na nossa vida? E Pedro então responde: tu és o Messias. Messias significa o ungido, o esperado, aquele que nós esperamos, o Filho de Deus. Pedro ali começa então a entender diante de quem ele estava, porém ainda precisando amadurecer a sua fé. Mas foi este homem que Jesus escolheu então para ser o primeiro Papa. E quando a gente olha em alguns momentos no Novo Testamento, mas sobretudo no Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, a gente percebe a autoridade de Pedro. As pessoas, os apóstolos, sempre voltando para Pedro, entendendo esse caminho da igreja, que Jesus disse tem uma autoridade terrena. Por isso que nós aqui católicos, no mundo inteiro, não fazemos nada desvinculados por si só, não. Nós temos alguém que nos guia, e nós sabemos que o Papa é a nossa autoridade, que ele é um homem ungido por Deus e que ele é conduzido pelo Espírito Santo. A igreja só é igreja por causa dessa autoridade, por causa dessa inspiração, por causa dessa hierarquia. É por isso que nós estamos há 2000 anos como a maior de todas as instituições,
seja espiritual, seja de caridade. Não existe nada maior do que a Igreja Católica no mundo. E se é assim, é porque temos uma autoridade que começou em Jesus, que passou pelos apóstolos e que hoje nós chegamos no nosso Papa Francisco. Quando nós olhamos para Pedro e para Paulo, Paulo, que foi o grande evangelizador do mundo conhecido da época, ninguém levou mais Jesus ao mundo da época que Paulo, que viveu na sua vida uma grande experiência de conversão, que assumiu Jesus verdadeiramente e depois começou então a propagar o Evangelho. Ele também, ao lado de Pedro, hoje nós celebramos como grande coluna da igreja, um homem que passou por tamanhas dificuldades, mas que ao fim da sua vida, como a gente acabou de escutar a segunda leitura, combati o bom combate, só me resta agora a coroa da vida eterna. E ele chama também, entendendo que o momento da sua morte chegava, esse sacrifício. O que é esse sacrifício? Não é bem como nós entendemos no português, vou fazer um sacrifício por você. Não, sacrifício significa doação, entrega total. Eu fiz um sacrifício por Jesus, eu entreguei inteiramente por Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós olhamos para Pedro e para Paulo, a gente percebe isso, essa entrega total a nosso Senhor Jesus Cristo, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo esse amadurecer na fé, porque Paulo, que era o perseguidor dos cristãos, também teve que aprender muito, porque ele foi muito rejeitado. Pensa uma pessoa recém-convertida, que há poucos dias perseguia e agora então se tornou perseguido, até mesmo pelos seus da igreja, também teve que amadurecer, para dizer que a igreja ela foi se construindo ao longo dos séculos, ela foi se fazendo. Por isso Jesus usa esta palavra: sobre ti eu construirei a minha igreja. E aqui, meus irmãos, nós olhamos para a nossa igreja e entendemos que essa igreja não é uma obra humana, mas é uma obra divina. O próprio Senhor diz a Pedro: eu vou construir a minha igreja. Por isso eu digo para vocês hoje, no dia de Pedro e Paulo, tem sim uma igreja que salva. Sim, placa de igreja salva. Se esta placa estiver escrita Igreja Católica Apostólica Romana, esta é a única placa que salva. As outras não salvam. Como igreja, essa placa salva, porque Jesus, ele instituiu esta igreja, e por meio desta igreja nós podemos ser salvos. Jesus instituiu os 7 sacramentos, que são caminhos de salvação, e que quando eu percorro este caminho de salvação, eu estou percorrendo o caminho do céu. E Jesus continua dizendo para Pedro a beleza desta autoridade, mas ao mesmo tempo a beleza desta igreja: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja católica, queridos irmãos, ela é perseguida, até mesmo por muitos católicos, ao longo desses séculos, mas o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ela será tentada, ela será provada, ela será ridicularizada, mas o inferno, porque todo mundo que tenta contra a igreja está sob a ação do mal, o inferno nunca irá vencê-la. Por quê? Porque essa igreja é divina, o fundador é divino. Muitos, até hoje, ao longo de você como católico sabe disso, quantos falam mal dos santos, quantos falam mal de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, quantos falam mal do sacramento da confissão. E foi assim, é assim e será assim até a segunda vinda de Jesus. Mas o poder do inferno nunca irá prevalecer sobre esta igreja. E depois ele diz: eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus. Chave é aquilo que abre, é aquilo que fecha. Pedro, como primeira autoridade, ele tem as chaves dos céus, para dizer o que? Aquilo que nós entendemos, que são hoje o Papa, que são hoje os bispos, são aqueles que têm as chaves, são aqueles que nos dão a direção. Por isso nós devemos sim sempre estar em obediência a esta igreja.
O Papa tem as chaves do céu, ou seja, por meio dele, ele que é essa instituição humana que aqui está, mas por meio dele nós entendemos, nós seguimos o caminho, porque existe alguém que conduz a nossa autoridade, que é o próprio Jesus, que é a própria ação do Espírito Santo. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quando a igreja diz pode, está ligado no céu. Quando a igreja diz não pode, está desligado no céu. Isso é autoridade, isso é poder. Foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo a Pedro, e depois de Pedro para todos os seus sucessores, a chegar no Papa Francisco. Tudo que ligares, tudo, ele não disse alguma coisa, ele disse tudo. Portanto, irmãos, quando a Igreja Católica diz, olha, é este o caminho, é por aqui, está ligado. Quando o Papa diz para nós, é por aqui, é por aqui. Quando o Papa diz para nós assim, olha, não pode fazer isso, não pode seguir esta realidade aqui, está ligado no céu. E tudo que desligares também será desligado. Tudo aquilo que a autoridade da igreja diz para nós, não pode, se eu fizer o contrário, eu não estou em comunhão com o céu. Esta é a beleza da nossa igreja, essa comunhão que nós temos com o céu. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós olhamos hoje para Pedro e para Paulo, a gente vê o que? A perseverança, a gente vê a continuidade, a gente vê o amor, a gente vê a entrega por esta igreja, esta beleza de ser igreja católica, apostólica, romana, beleza e continuidade que você não encontra em outro lugar, não existe. Essa história que eu estou contando para vocês, esse texto que eu estou dizendo para vocês, não pode se aplicar a uma outra realidade, a não ser a nossa. Porque existe uma igreja fundada, igreja no singular inclusive, sobre ti edificarei a minha, ele não disse as minhas, ele disse a minha, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, hoje, celebrando Pedro e Paulo, ao mesmo tempo celebrando a nossa igreja, tenhamos mais uma vez a convicção da nossa fé, da certeza de sermos católicos, de não acharmos que a nossa igreja está equiparada a outras, com todo respeito, mas nós não somos melhores, somos diferentes, somos os escolhidos. E nós não podemos diminuir a nossa igreja. Não, meus irmãos, nós temos que engrandecê-la. Olha o que nós temos na nossa igreja: Jesus vivo em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, e só nós católicos temos isso. Somente nós católicos temos a graça do perdão dos pecados. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quando o Padre, na pessoa de Jesus, diz, eu te perdoo, o Cristo está dizendo, eu te perdoo, está ligado. Se ele diz, eu não te perdoo, está ligado também, não é possível. Como o casamento, que o Padre faz a bênção do casamento, o sacramento, é Deus que está abençoando. Se Ele está abençoando, está ligado no céu. E assim por diante, isso serve para qualquer sacramento. Irmãos, você que me assiste, você que me ouve, você que está aqui, tenhamos uma certeza: pertencemos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma continuidade, uma igreja que nasce na cruz, uma igreja que se propaga no Pentecostes, uma igreja que continua através dos seus apóstolos, depois dos seus presbíteros, depois dos seus bispos, uma igreja que hoje tem o Papa como grande autoridade, uma igreja que é hierárquica, uma igreja que está no mundo inteiro, por isso é católica, é universal, uma igreja que caminha há 2000 anos sob a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja que sofre, uma igreja que é perseguida, mas que jamais será vencida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.